Buenas tardes. É um prazer estar aqui com vocês e poder apresentar um pouco do resultado de nossas investigações do grupo de investigação grupal vinculado ao curso de arquitetura em uma universidade de Paraíba, nordeste brasileiro. Hoje eu vou tratar aqui de um produto pré-fabricado, saindo um pouco do tema dos parques. Tratarei do tema do patrimônio tecnológico. Um produto que nós em Brasil conhecemos com o nome de Cobogó, ok? Não sei, e será interessante, porque certamente aqui em Espanha e em outros países também, talvez, quizás, tenham algo parecido, e eu trago mais para intercambiar essa tecnologia construtiva brasileira de nossa região. Bueno, então, tratarei especificamente de um elemento criado, não, em hormigão, usando arena, cimento, água e logo depois hierro, que nombrou, não, Cobogó. E por que o nome Cobogó? Este nome surgiu devido a 3 engenheiros, Coimbra, Broiket e Góes, as iniciais, não, lo criaram em 29 do século XX, 1929. E começaram para substituir as ventanas que saliam caras e, además, o vidro, o cristal não ia bem em nossa região por el calor, por el clima, por las lluvias e os cambios com uma amplitude térmica muito grande. Necessitava de uma solução climática mais própria para nosso clima, para podermos construir corretamente em nossa região. E esse tema de construir corretamente no Nordeste do Brasil é muito tratado por nós outros. Eu mesmo, em meu doutorado, quando terminei em 2006, isso entre 2002 e 2006 em la UPC, em la ETSAB, eu tratei da Escola de Recife, aí com Hélio Pinhon, Teresa Rovira, estudando as soluções climáticas modernas. E então, eu vi a importância para a Escola de Recife das soluções que chamamos também aqui celosias, não? E em Brasil, este livro, um librito de los 70, de um professor que já se foi, pero deixou sua marca, Armando Holanda, escreveu um roteiro, um guião, para se projetar corretamente em nossa região, usando este elemento. E vários autores dedicaram como revistas, como a revista francesa L'Architecture d'Aujourd'hui, como Goodwin, dedicaram números inteiros, livros a tratar do tema de la arquitectura del sol. Incluso o nome de la revista francesa L'Architecture d'Aujourd'hui, o título era La Arquitectura del Sol. E tratava, em los 50, de ensinar os edifícios, as edificações construídas todas elas com pieles de celosias ou cobogós. E o nome Cobogó, em Brasil, ele substitui um pouco os Brise Soleil, projetados originalmente por Le Corbusier e tratados em todo o mundo. Bueno, assim, imprescindível saber que em nossa escola, a Escola de Recife, porque em Brasil há como um pouco isso, Escola Paulista, Escola Carioca e Escola de Recife, que é uma típica, é uma das mais antigas, e por aí passaram arquitetos, maestros, precursores da modernidade dentro do país. E aí estava um italiano de Nápoles, que estudou na Universidade de Roma,
Mário Russo, o grande arquiteto carioca Acácio Bossoi, o português de Porto, Delfim Amorim, que trabalhou em La Odin, com Fernando Távora, todos. E estes personagens se juntaram e começaram a projetar, utilizando este elemento vaziado, não? O cobogó. E logo, a proposta era trabalhar com grandes paredes, grandes muros, que permitisse a entrada de ar e de luz, que para nós é fundamental. Bueno, é uma tecnologia própria, tropical, e que desde os 20 do século XX é usada e hoje de uma forma general em todo o país. Atualmente existem grandes fábricas, pero começou pequeno, como veremos. Há dicionário da arquitetura brasileira, que é clássico, escrito por los arquitetos Lemos e Corona. Lemos aún está vivo, é professor da USP, e foi agora republicado, reeditado. E ele explica que o cobogó pode ser chamado também cumbogó, cobogó ou cambogé. Cambogé é mais de origem africana. E que é a definição desse dicionário, que é um clássico, diz: elemento vaziado hecho de cimento, empleado em la construção de muros perfurados, cuja função principal seria a de separar o interior do exterior, sem prejuízo da luz natural e da ventilação. E assim, quando vamos à origem do cobogó, vemos a ligação com os moxarabis árabes, ou moxarabis, não sei como se diz aqui, pero chamamos moxarabis, que são estes grandes panuelos hechos de madeira trançada e que foram proibidos no Brasil colonial, porque estavam morrendo gente na calle e nadie sabia de onde venia o agressor, com tiros e tal. Pero na arquitetura colonial, Ouro Preto, São Luís, Olinda, Paraty, em várias cidades do Brasil, todas as casas tinham moxarabis, que eram estes panuelos. Pero tuvieron que sacá-los por seguridade, porque o governo português disse: sácalo, e tiveram que sacar. Pero hacía como uma proteção muito boa. E logo, esses três personagens, Amadeu Oliveira Coimbra, Ernest Auguste Beckmann, e Antônio de Góes, criaram o cobogó, patentearam em 1929 e fizeram memorial descritivo do produto, dizendo as dimensões, o peso, suas qualidades. Aí, todo isso hecho, podéis ver en la pantalla los documentos, yo no voy a me detener en eso, en el texto tiene toda la historia. Y lo importante, lo bueno que fue, que un elemento tan sencillo, básico, el primero era un cuadrado, dividido em partes. Después, los arquitetos modernos, principalmente los modernos, empezaram a criar novos designs, novos desenhos. E os desenhos que há de los cobogóis são fantásticos. Hoje em dia, meu grupo, o Grupal, se dedica, em parte, a redibujar esses elementos e a ser como uma coletânea da quantidade de desenho que há. E tudo começou de uma forma tão simples, tão sencilla, não? Aqui, eu ensino projeto de Acácio Gil Bossoi, que é edifício de los 60, que também marcou em demasia a consolidação desse elemento, que foi projetado totalmente com cobogós em hormigão, com desenho já
bem mais evoluído, como podeis ver em los detalhes construtivos del montaje. E haciendo, ¿no?, essa configuração volumétrica de uma grande beleza plástica. E se o exterior é rico, o interior mais aún, porque os juegos de luz, de sombra que se cria é estupendo, é fantástico. E depois do exemplo do edifício Santo Antônio e de torres de água projetadas em los 30 por um grupo de arquitetos que foram aí muito modernos, começaram a ser rasgacielos inteiros de pieles de cobogós. Temos em Brasil, em Nordeste principalmente, o maestro Lúcio Costa, isso no Parque Güell, em Rio de Janeiro, edifícios com 8 ou 10 plantas, e hoje os de 20, 30, todos com pieles de cobogós. Então, é impressionante como um produto, uma tecnologia tão sencilla, não pode ganhar esta força. Aqui eu ensino um exemplo do edifício Holiday, em Recife, que, como podeis ver, é um rasgacielo de los anos 50, e totalmente também com a fachada oeste, poniente, onde corre o sol, porque é uma proteção climática. E os cobogós são utilizados em fachadas que têm sol forte toda a tarde. Sempre hacemos assim em Brasil. A fachada naciente, onde corre o sol de la manhã, aberta. E a fachada poniente, por el sol de la tarde, brises ou cobogós. É como uma receita. É nossa arquitetura, assim é. E bueno, este exemplo de Lúcio Costa, no Parque Güell, como eu falei, e ele faz uma alfombra belíssima. Ele mescla distintos desenhos de cobogós em la fachada. Cada módulo tem como uma reja de cobogós. É muito bonito. Os efeitos. Esse edifício faz parte de um condomínio em Rio de Janeiro, e onde tem aí 3 blocos completamente também trabalhados com cobogós. E, además de los cobogós em hormigón, houve uma retomada, de certa forma, de los cobogós cerâmicos que já existiam em países árabes. Porque em Turquia, em um museu, quando eu estive allá, vi um cobogó muito pequenito, de milênios, em um museu, em uma cidade turca, no Mar Negro. Aí. Pero era pequenito em cerâmica. Não era em hormigón como foi o nosso criado aí. E logo, depois, começaram também a ser os cobogós em porcelana, vitrificados, com esmaltes, com um pouco mais de luxo, não? E também mais caros. Esses são mais caros, pero em colores como rosa, amarillo, azul, e também ganharam espaço. Pero como o preço era mais alto, poucas pessoas usavam tanto quanto os mais brutalistas, os mais rústicos. E bueno, e para irmos vendo, não, a importância do cobogó, ou cambogé, ou cobogó, para nossa cultura como produto tecnológico. Todo o edifício que cedia a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, que foi a responsável por o desenvolvimento industrial na região. Todo o edifício su volumetria de la fachada poniente de cobogó. Foram dibujados também cobogós específicos com design próprio para este edifício, que é um luxo, é um edifício muito bonito de um grupo de arquitetos onde Maurício de Castro era o líder dos arquitetos, e é uma obra maestra da Escola de Recife. Uma escola que sempre trabalhou com os princípios de modernidade e também
buscando a mão de obra local e criar empregos, renda. Agora, o bonito disso todo é que até hoje há pequenas fábricas, não, que sobrevivem ao tempo, como esta, por exemplo, que é uma fábrica muito sencilla dentro do bairro de Recife e que o senhor trabalha com a técnica há uns mais de 50 anos. E hoje sua nieta, seus netos mantêm a tradição, buscando novos designs, pero continuando a tecnologia inicial. Não? Introduzem nisso, introduziram para as peças que dá mais forte o hierro, fazendo aí o hormigão armado em Cobogó, e aí não, já uma quantidade de peças de designs que na página web da firma esta pequenita que está crescendo, pero acompanhada de outras em paralelo com uma estrutura estupenda que produzem para todo o país, incluso exportam, pero tudo assim, não? Usando de materiais muito simples encontrados em nossa região: a pedra, a arena, a água e o cimento. E o processo é como pouco trabalha com módulos em hierro, que hace el prototipo y de ahí se formata, tiene el tiempo de secaje, de secar y luego produzindo isso, mostrar um pouco las formas, eu me olvidei o nome, e com os desenhos, aqui veis, também, e não, agora a coisa evolui e se detalha mais as dimensões, os acabados. Tu puedes ter rústicos, mais lisos, não? Ela explica também o montagem, enfim. E assim, para concluir, vemos que essa tecnologia construtiva e industrial del Cobogó, que é um símbolo de nossa arquitetura brasileira, principalmente em Nordeste, Norte, Centro-Oeste e no Sul. Os arquitetos estão adotando demasiado também, em Sureste, São Paulo, Rio. E hoje, os concursos arquitetônicos, como este, por exemplo, do Museu Cais do Sertão, em Recife, todo o volume, como vocês podem ver, em Recife, onde vivo, aqui está o borde do mar, e o museu é uma grande caja, toda com as peles em cobogós. E cobogós desenhados exclusivamente para este edifício. Outro arquiteto muito famoso em Brasília, que faz muitos projetos allá e fora, Márcio Gauguin, que é um arquiteto muito bueno, jovem aún comparado com os grandes maestros, hace uma produção mais elaborada, com cobogós mais refinados, com vitrificação em esmalte, como esta casa Cobogó, que é o nome da casa. Então, é isso, mais que nada, difundir nosso patrimônio tecnológico e cultural, construtivo, nosso, que temos muito orgulho, não, de estar, de ver isso aí por América Latina, por outros países, e quizá também, não sei, vocês podem pensar, já ouvi algo assim. Então, é isso, intercambiar essas soluções e ver como estão no mundo por aí. Vale? Graças.